sou a Muriel Porfírio e este é o Item Mais da CNN. O Brasil está de volta ao mapa da fome da ONU. Esse que é um levantamento das Nações Unidas elaborado para identificar a carência alimentar pelo mundo. Um país entra nesse ranking quando, a partir de 2,5% da sua população, não se alimenta o suficiente. O Brasil estava fora desse mapa desde 2014. São 15 milhões e 400 mil pessoas que sofrem com a insegurança alimentar grave no Brasil, isso em 2021. Quando nós somamos aquelas pessoas que vivem com uma insegurança alimentar moderada, esse número chega a 61 milhões em 2021, representando um aumento de 58% em relação com o período de 2014 a 2016. Existem dois tipos de insegurança alimentar. De acordo com a ONU, há a insegurança alimentar severa, que acontece quando as pessoas ficam sem comida, passam fome, ficam dias sem comer e têm a saúde afetada por isso. No Brasil, 7% da população brasileira enfrenta a insegurança alimentar severa, segundo um levantamento mais recente da ONU. Os dados são do ano passado. Na insegurança alimentar moderada, as pessoas não têm certeza se vão conseguir comprar comida e reduzem a quantidade de alimentos por falta de dinheiro. Quase 29% dos brasileiros sofrem de insegurança alimentar moderada. O país também enfrentou o problema no passado. Entre 2014 e 2016, 18% da população sofria com insegurança alimentar moderada e quase 2% era afetada por insegurança alimentar na forma mais grave. De 2015 a 2017, 21% dos brasileiros enfrentava a forma mais moderada da fome, enquanto 1,8% sofria com a insegurança alimentar severa. E em 2021, além do Brasil, o problema do aumento da fome também atingiu outras partes do mundo. Só no ano passado, 2021, mais de 700 milhões de pessoas em todo o planeta estavam passando fome. Para vocês terem uma ideia, esse número é 150 milhões a mais do que o observado antes da pandemia. Só na América Latina e no Caribe, mais de 13 milhões de pessoas foram arrastadas para esse mapa da fome em 2 anos. Neste bloco, vamos entender melhor o estudo da ONU e as razões para o Brasil e o resto do mundo enfrentarem essa situação atualmente. Para isso, convidamos o Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da ONU e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, muito obrigada por conversar com a gente. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, Muriel. Daniel, eu quero começar te perguntando sobre o mapa da fome. A gente fala que um país entra no ranking quando 2,5% da população ou mais não se alimenta o suficiente. Onde o Brasil está nesse ranking agora e onde ele estava quando saiu desse mapa lá em 2014? Muriel, eu acho que é importante que todos entendam o que é o mapa da fome e por que ele foi criado. Então é importante que a gente volte um pouquinho no passado e no ano de 1992, longínquo ano de 1992, o Brasil sediou a Rio 92 ou Eco 92, que era uma conferência com mais de 170 chefes de Estado aqui no Brasil que vieram discutir temas como meio ambiente, sustentabilidade e o desenvolvimento. Era perto do final do século. Então, a partir daquele ano, começou-se a se gestar uma ideia de objetivos para todos os países. Então, se criou, a partir do ano 2000 até o ano 2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos, e um primeiro deles era acabar com a extrema pobreza e com a fome. Logicamente, acabar, mas os objetivos eram para diminuir, tentar diminuir em 50%, como foi o caso do Brasil. Para isso, a ONU criou um mapa que ficava mostrando, é um mapa político, territorial, de países, que ficava mostrando aqueles países que estavam com um indicador de fome abaixo de 5% da população, o país ficava clarinho. Acima de 5% começava a graduar, ia ficando escurinho, até ficar bem escuro aqueles países que tinham muito mais fome. O Brasil começou aparecendo bem escuro, porque o Brasil já tinha indicadores de fome próximos de 10%, de 8% a 10%. Então, o Brasil começou escuro. Então, a ideia era conseguir, ao final dos ODMs, que o Brasil voltasse a ficar claro, ou seja, que não tivesse mais fome no Brasil, com um indicador abaixo, logicamente, daqueles 5%.
Então, isso era de 2000 até 2015. E no ano de 2014, o Brasil conseguiu, de uma forma assim, muito interessante, diminuir para 1,9% o número de pessoas que estavam com fome no país. Então, conseguiu sair de um indicador de quase 8%, 8, 9%, para menos de 2%. Então, é aquilo que a gente fala, que o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, no mapa da fome, o país Brasil ficou de novo, claro, como os países desenvolvidos do norte global. Infelizmente, agora o Brasil, todos dizem, voltou ao mapa da fome, porque voltou a aparecer no mapa da fome da FAO com indicadores muito altos. No último agora de 2021, chegamos a 7,3% da população com prevalência de insegurança alimentar e nutricional graves. Então, isso é um número extremamente alto para um país como o Brasil. Por isso que o Brasil volta a constar e o mapa brasileiro volta a ficar mais escurecido, indicando que ele é um país que tem prevalência de uma população prevalente com fome. A gente pode dizer, Daniel, que a fome no Brasil piorou muito em comparação com outros países do mundo? Olha, nós podemos dizer o seguinte, que o mundo ele não está mais nos trilhos que a gente criou depois dos ODMs até 2015, foram criados os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, até o ano de 2030. E o mundo até que estava no rumo, até o ano de 2017, 2018, o mundo estava no rumo, de repente saiu. E agora nós voltamos a aumentar o número de pessoas em situação de fome, em situação de insegurança alimentar e nutricional graves. O caso brasileiro é muito emblemático. Por quê, Muriel? Porque o Brasil não é um país pobre como os países africanos ou alguns países asiáticos, que não tem comida, não tem produção de alimentos. O Brasil é um país rico, está sempre entre os 10 maiores economias do mundo, tem uma indústria forte, tem um agronegócio forte, é produtor de alimentos, está entre os 2, 3 maiores produtores de alimentos do mundo e está entre os 2, 3 maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, é muito difícil até explicar como que um país que produz e, inclusive, exporta alimentos e está aumentando o número de pessoas com fome no seu próprio país. E é o que está acontecendo com o Brasil. E os números do Brasil cresceram mais do que a média mundial. Então, isso é inconcebível, isso é até difícil de compreender e de conseguir explicar como que um país como o Brasil está tendo indicadores piores, inclusive, que a média mundial. Pois é, o que a gente pode fazer para reverter essa situação no momento, por exemplo, de crise econômica no Brasil e em todo o mundo, né? A gente está acompanhando que o mundo todo está com uma inflação mais alta do que costumava ter. Diversos países estão enfrentando inflações altas. Exatamente. O mundo hoje vive aquilo que a gente chama de uma tempestade perfeita, com os conflitos, né, que estão acontecendo. E esses conflitos fazem com que 2 países que são grandes produtores de alimentos parem de exportar alimentos para outros países. Então, o custo desses alimentos começa a ficar maior e também tem o aumento do custo do petróleo, né? O petróleo mexe com tudo, porque petróleo é transporte, então tudo tem combustível. Então, todos os preços atrelados começam a crescer. O que precisa se fazer? Eu acho que, como no Brasil, como no mundo, a solução é a mesma. É os governantes e as autoridades se unirem e resolverem acabar com esse problema e tomar atitudes relacionadas a apoiar as populações mais desassistidas. E isso é fácil fazer, porque se sabe como fazer. Nós sabemos como fazer. O Brasil já fez no passado, vários países do mundo estão fazendo, e aqueles países que não foram afetados pela crise, pela fome, continuam fazendo, que é investimento em políticas sociais, investimento em saúde, investimento em educação, investimento em políticas de transferência de renda e não deixar com que ninguém da população caia abaixo da linha da pobreza. Cabe ao Estado cuidar disso. E através de políticas, através de ações do Estado para que as pessoas não caiam nessa situação. Eu sempre digo que é muito mais oneroso você ter que arcar com os custos da fome e da extrema pobreza do que você investir em políticas sociais de prevenção. É muito melhor investir, é muito mais barato até investir do que depois ter que arcar com os custos desse drama que é para uma população não ter o que comer.
Daniel, o Brasil é um país reconhecidamente abundante em oferta de alimentos. Nós somos os maiores exportadores de soja e de carnes, como, por exemplo, você falava há pouco. E, ao mesmo tempo, existe uma grande parcela da população que passa fome. Como que a gente consegue equilibrar essa balança? Esse equilíbrio passa pela agricultura familiar? Exatamente, Muriel. O Brasil ele tem um agronegócio muito pujante, muito forte. Mas, como o próprio nome diz, é negócio, é um agronegócio. Então, o que acontece? Com o dólar superestimado no Brasil, fica muito melhor para o agro produzir e vender em dólar, porque ele ganha muito mais. Então, grande parte dessa produção ela é medida em dólar. E esse mesmo dólar que eles ganham através da exportação não dá para ser utilizado como parâmetro para a compra da população brasileira, porque a população brasileira não ganha em dólar. Então, por isso que encarece os alimentos aqui no Brasil. E, logicamente, o pequeno agricultor familiar ele é a base de sustentação de tudo. Eu sempre digo que ele é a maior vítima e pode se transformar no principal herói de uma nação. Herói por quê? 70% do que a gente consome vem do pequeno. Frutas, verduras, legumes, ovos, leite, iogurte. A gente compra dos pequenos agricultores familiares. Mas eles também são as maiores vítimas. Por quê? Porque eles não têm o poder que tem o agronegócio. E sempre que tem uma crise econômica, as políticas sociais para o pequeno são as primeiras a serem cortadas. E eles não têm poder para conseguir aguentar, por exemplo, uma safra quebrada, perder uma safra. Eles não têm dinheiro para comprar semente novamente, para fazer o seguro agrícola. Então, eles precisam de apoio das políticas de Estado. Então, esse é um caminho. Se nós voltarmos a apoiar as políticas para os pequenos agricultores familiares, nós estaremos dando um primeiro passo para sair dessa situação. É um caminho viável e rápido hoje em dia ou não? Eu acredito, Muriel, que é rápido, é relativamente rápido. Se você lembrar que o Brasil, em torno de 10 anos, saiu do mapa da fome através de políticas integradoras, de políticas sociais, naquela época que era muito mais difícil, hoje eu acredito que a resposta vai ser muito mais rápida. Se hoje os nossos dirigentes resolverem, vamos fazer um gabinete, vamos criar, vamos recriar, vamos voltar a dinamizar políticas de enfrentamento à fome, de enfrentamento à extrema pobreza, que são políticas integradoras, são políticas de vários setores, não é somente ajudando o pequeno agricultor familiar, dando para eles todo o apoio, mas também você fazendo transferência de renda, como esses auxílios, como Bolsa Família, e também voltando a investir forte em saúde, educação, habitação, financiamento para pequenos negócios, fomentar o empreendedorismo social. Às vezes a pessoa quer botar um pequeno negócio, custa R$5.000, ele não consegue no banco, porque ele não tem garantia. Então, você veja, para isso precisa de políticas de Estado. Se o Brasil se voltar a isso e tiver interesse político de resolver essa situação, eu tenho certeza, Muriel, que em 4, 5 anos nós já teremos um novo país. Eu fiquei curiosa também, Daniel, sobre a situação da insegurança alimentar. A gente fala de insegurança alimentar severa e insegurança alimentar moderada. Qual que é a diferença da insegurança alimentar severa para a fome? Muito bem. A gente tem essas graduações porque quando a gente fala em insegurança alimentar moderada, significa o seguinte, aquela pessoa que tinha um hábito alimentar X, tá? Ele comia 3 vezes ao dia, com a crise econômica ele teve que cortar. Então agora ele só come 1 ou 2 vezes, ele diminuiu a quantidade de refeições e ele diminuiu a qualidade das refeições. Então você sabe que a melhor refeição é aquela nutricionalmente adequada, com frutas, verduras, legumes, com que a gente chama de alimento de verdade. E esse alimento, infelizmente, é mais caro. Aí a pessoa começa a substituir esses alimentos por alimentos industrializados e ultraprocessados que são mais baratos, mas não são nutricionalmente adequados. Então a gente chama isso de insegurança alimentar moderada. A grave é quando a pessoa já passa 1, 2 dias sem ter o que comer, ele não tem nada, nem o alimento industrializado. Se alguém não chegar com uma quentinha, com uma cesta básica, aquela família não tem o que comer. Então, hoje, só para você ter uma ideia, Muriel, entre moderada e grave, o Brasil já tem mais de 61 milhões de pessoas nessa situação. Então, é algo que é inconcebível, é um número quase 1/3 da população brasileira que já vive se equilibrando para ter o que comer. Então, isso é um quadro que acendeu a luz amarela. Amarela não, já diria que acendeu a luz vermelha. Não dá mais para continuar com isso. A gente tem que servir isso de alerta e começar a tomar medidas
drásticas para resolver esse assunto o mais rapidamente possível, senão nós veremos realmente um contingente enorme de pessoas até morrendo de fome de novo aqui no Brasil. A gente está acompanhando que a guerra na Ucrânia tem encarecido o preço de alimentos e alguns grãos, por exemplo, não estão chegando em alguns países. Como que a guerra pode interferir aqui no Brasil? Pode ser através aí de fertilizantes exportados da Rússia e que são essenciais para a agricultura? Muriel, infelizmente sim. A questão dos fertilizantes é uma questão também emblemática. O Brasil ele é um dos importadores de fertilizantes produzidos na Rússia. E então ele precisa desses fertilizantes para poder fazer a safra. Isso aí mostra, né, que o Brasil deveria ter investido também em produção, porque poderia ter também produção de fertilizantes aqui dentro, mas isso não aconteceu. Então é importante agora, logicamente, como você não tem a Rússia, você vai pagar mais caro de quem tem, né? Então, logicamente, isso vai encarecer também a produção. E principalmente o trigo. Você sabe que a Ucrânia e a própria Rússia são dois grandes produtores de trigo. E trigo é a base de muitas das alimentações, bolos, pães e coisas que são consumidas principalmente na África e aqui no Brasil. Então, logicamente, como eles não estão produzindo, não estão exportando esses alimentos, os alimentos começam a ficar mais caros. Eu acho que todo e qualquer conflito, né? Eu sou uma pessoa pacifista, não consigo admitir que em pleno século XXI, no ano de 2022, a gente ainda tenha resolver problemas a bala e a bomba, né? Isso mostra que a gente não evoluiu enquanto ser humano. Eu acho que todo conflito ele é penoso e ele destrói o planeta e destrói, inclusive, a vida dos que não estão participando desse conflito por conta dessas ondas, né? Hoje, o que acontece numa parte do planeta tem reflexos em todos os países. E o Brasil é um deles. Então, o Brasil vai ainda... Isso que esses números que a gente falou não pegam a guerra, o conflito da Ucrânia. São números referentes a 2021. O conflito começou em 2022. Então, vocês vejam que os números de 2022 talvez sejam ainda muito piores do que esses que nós estamos discutindo agora. Daniel, perfeito. Muito obrigada por conversar com a gente, explicar esses termos que a gente tem ouvido tanto e que são tão importantes para que a gente entenda o que realmente está acontecendo no mundo. Obrigada. Eu te agradeço, Muriel. Espero um dia que você nos convite a voltar para a gente comemorar números melhores e que o Brasil voltou ao rumo do combate à fome e à extrema pobreza. Quem sabe, né, realmente o Brasil consiga sair do mapa da fome como já conseguiu fazer em outros momentos. Obrigada. Obrigado. Segundo o levantamento da Organização para a Cooperação em Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 12 meses, a média inflacionária entre as 20 maiores economias do mundo subiu de 8,5% para 8,8% entre abril e maio deste ano. No Brasil, a taxa é de 11,8%. Nós ficamos atrás apenas da Turquia, da Argentina e da Rússia. Junto com o transporte, o setor de alimentos é um dos principais fatores para o resultado. E na hora de comer, para lidar com o preço salgado, o brasileiro precisa se virar. E os brasileiros têm trocado o almoço por lanches para driblar o aumento dos preços. A notícia está lá no site da CNN. A conclusão é de uma consultoria especializada em comportamento do consumidor. Segundo a pesquisa, se for preciso comer fora, as pessoas estão preferindo lanches, que custam em média 4 vezes menos que as refeições completas. Mesmo assim, no primeiro trimestre, as famílias priorizaram o consumo no lar. De acordo com a consultoria, os gastos com consumo massivo em casa representam 52% do orçamento familiar. Neste segundo bloco, a gente vai falar sobre a relação entre a inflação e a fome. E o nosso convidado é o Sérgio Vale, especialista da CNN Brasil em economia. Sérgio, muito obrigada por conversar com a gente. Prazer estar conversando com você, Muriel. O prazer é nosso, seja bem-vindo. Comece te perguntando por que a inflação é pior no Brasil do que na maior parte de outros países. E quando eu falo isso, eu não estou comparando, por exemplo, com a inflação da Argentina, viu? Sim, a Argentina está num patamar muito mais complicado. A Turquia também, com uma série de altas de inflação muito mais críticas nos últimos meses. O Brasil, na verdade, tem uma taxa de inflação que ela está um pouquinho acima do que a gente vê nos países desenvolvidos agora, né? Esses países estão com 8%, 9% de inflação acumulada em 12 meses. O Brasil está ainda aí muito próximo de 12%, então está com cerca de 3 pontos percentuais acima do que a gente está vendo nesses países. E basicamente, né, a diferença do que a gente está vendo em relação ao Brasil e esses países desenvolvidos
é que o Brasil passou também por uma forte depreciação da taxa de câmbio, né? A nossa moeda perdeu muito valor nos últimos 3 anos, o que significa que os produtos importados ficaram mais caros do que a gente viu esses produtos encarecerem nos países envolvidos. Então, a gente acabou tendo um pouquinho mais de inflação aqui por conta da taxa de câmbio. Mas a inflação está alta de qualquer maneira, 9% lá, 12% aqui, é uma inflação que é muito pesada e muito intensa de qualquer maneira. Sério, a gente falava que o Brasil voltou para o mapa da fome, saiu lá em 2014 e infelizmente voltou a apresentar números muito altos de pessoas que passam realmente fome aqui no Brasil, segundo a ONU, isso no ano passado. Como que a inflação afeta a vida da população brasileira e acaba influenciando, no avanço da fome e até compromete as escolhas no supermercado, as escolhas no que elas vão se alimentar, o que elas vão comer no dia a dia? Mas quando a gente fala da inflação, essa inflação que agora está em torno de 12%, em geral a inflação de alimentos, que é mais sensível para a população mais pobre, especialmente, ela costuma ser um pouco maior, ela tem sido um pouco maior do que essa média de inflação que a gente tem visto, né? Ela tem muitas vezes chegado a 14%, 15% no acumulado em 12 meses, e como a gente está numa situação de economia crescendo muito pouco, né, o PIB está crescendo pouco, a economia está muito fraca há muito tempo, isso também significa que os salários não estão crescendo. Só que esses salários, ao não crescerem, a inflação acaba corroendo os salários, você perde poder de compra para aquele salário que não está aumentando em termos nominais, né? Você não está tendo alta salarial, mas a inflação está comendo parte daquele salário por conta dessas altas muito intensas que a gente está vendo acontecer nos últimos 3 anos, pelo menos, né? Então, para a população mais pobre, que tem menos proteção e que tem uma dependência muito grande desses produtos mais básicos, a gente vê uma dificuldade de fato muito grande e um empobrecimento de fato dessa população com um aumento da fome, como de fato a ONU está sinalizando, como a gente está percebendo acontecer no Brasil ao longo desses últimos 3 anos de fato. Então, assim, a inflação tem infelizmente contribuído para isso, né? Encareceu os produtos que são mais intensamente consumidos pela população mais pobre, e aí ela acaba tendo que escolher, ela tem que pagar aluguel, tem que pagar transporte, tem que pagar alimentação, tem que pagar diversos itens que, com o salário que existe hoje médio no país, na população mais pobre, não está conseguindo pagar tudo que é necessário, tendo que fazer escolhas do que ela vai consumir, do que ela vai pagar. E aí, infelizmente, a alimentação, a comida acaba sofrendo esse impacto também, a população acaba comendo menos do que comia no passado, infelizmente. Basicamente, a inflação sobe, mas a renda não acompanha, né? Exatamente. O que a gente teve por conta desse crescimento muito fraco da economia brasileira é que os salários não cresceram. Os salários nominais, como a gente fala, estão crescendo relativamente pouco. E aí o que acontece é que, por conta desses salários crescendo muito pouco, a inflação acaba corroendo, né? Acaba comendo parte desse salário, porque você tem aquele mesmo valor para você comprar os bens que hoje são muito mais caros do que eram há 2, 3 anos atrás. E aí essa população vai ter que escolher entre consumir alimentos, pagar o aluguel, pagar as contas, pagar o transporte. Não dá mais para comprar e pagar hoje o que ela conseguia pagar 3 anos atrás, por exemplo, antes da pandemia. Então, nesse sentido, piorou muito, especialmente para a população mais pobre, que é menos protegida do que a classe média alta. E qual que é a tendência dos próximos meses para a inflação, levando em consideração a iminência, por exemplo, da aprovação da PEC dos benefícios? A PEC vai ter esse efeito benéfico para a população mais pobre nos próximos meses, nessa situação crítica que a gente está passando de inflação agora. Há uma incerteza ainda se o pacote vai continuar depois do final do ano ou não, né? É uma grande tendência, depender de quem ganhar a eleição, de que eventualmente esses programas ou parte dos programas acabe continuando no próximo ano, mas a questão toda que a gente tem é que, de fato, esses pacotes agora acabam auxiliando de alguma forma, mais do que a queda do ICMS em combustíveis, por exemplo, que a gente viu, esse tipo de programa que foi colocado pelo governo de você dar renda para a população mais pobre ajuda muito mais. E talvez a boa notícia que a gente tem para o segundo semestre, falando de inflação, é que justamente a inflação de alimentos pode trazer algumas boas notícias. A gente tem uma safra muito boa vindo agora, a inflação de carnes, por exemplo, já está começando a ceder, então é provável que a gente tenha uma inflação de alimentos mais fraca, mais baixa no segundo semestre. Não significa ainda que você vai ter uma queda de preço, os preços vão voltar ao que eram no passado, mas é provável que eles tendam a crescer com menos força do que a gente viu crescer nos últimos meses, o que já é uma boa notícia. E aí, no final, você consegue entregar uma inflação esse ano que pode ser um pouquinho melhor do que se esperava até 2, 3 meses atrás. Mas a alimentação pode ter essa boa surpresa nesse item que é justamente tão importante para a população mais pobre, que está
causando esse mapa da fome crescente no Brasil nesse período. Sérgio, dá uma dica para quem está tentando aí se segurar, tentando contar o dinheiro para dar conta de pagar aluguel, gás, luz e principalmente comida. Como que ela pode fazer sobrar dinheiro para ter comida na mesa? Pois é, essa é a complicação desse momento, né? A gente está passando por um momento de crise que a gente está saindo agora da pandemia, mas na verdade, se você olhar para trás, né, Maria, a gente está falando de uma economia que está meio parada desde 2015, 2016, desde aquela recessão muito profunda que a gente teve na época do governo da Dilma, já está aí fazendo quase 10 anos, a gente está numa situação de crescimento muito baixo, né? Nos melhores momentos a gente conseguiu crescer 1 a 2% por ano, que é muito pouco para o que o Brasil precisa crescer. Se você não consegue crescer, você não consegue aumentar o emprego e não consegue cair o desemprego como seria necessário. Então, a melhor coisa que o país vai poder fazer para ajudar essa população que está passando fome agora é voltar a fazer políticas econômicas responsáveis e criteriosas para ajudar o crescimento econômico a aparecer e aí conseguir ajudar essa população em termos de emprego para ela conseguir sair dessa situação. Hoje, o que é possível fazer, o governo, de certa forma, está fazendo agora com o Auxílio Brasil, né, aumentando nesse momento. Teve o Auxílio Brasil que foi colocado para a população mais pobre, mas não tem muito jeito, né? Para a classe média baixa, para baixo em termos de renda, ela vai ter que fazer um trabalho, infelizmente, nesse momento agora, escolher e trabalhar o que ela vai poder consumir, o que ela vai poder pagar, né? E fazendo aquele esforço para não se endividar mais no momento que a taxa de juros também está muito alta. Então, correr para crédito, por exemplo, a tentar utilizar cartão de crédito, cheque especial, também acaba não sendo uma boa opção, porque o crédito está muito caro agora por conta da alta de juros que está acontecendo justamente para tentar baixar a inflação. Então, assim, é um trabalho de formiguinha aqui que a população brasileira, infelizmente, tem que fazer nesse momento e não tem muitas saídas. Tem que fazer, de fato, infelizmente, um esforço nessa fase, Muriel. Sérgio, vou te pedir para dar uma palavra de esperança para essas pessoas que estão desesperadas, precisando realmente de dinheiro, esperando que a inflação realmente caia, realmente reduza. Porque a gente vê, às vezes, uma oscilação da inflação nos números ali, mas no bolso o consumidor não sente. Quando que isso pode vir a acontecer? Acho assim, para a gente terminar num ponto mais positivo, né, Maria? A gente só falou de coisas complicadas aqui. Talvez lembrar assim, o Brasil já passou por muitas crises, muitas dificuldades no passado. A gente não pode esquecer que o tamanho da crise, da dificuldade que a gente está passando agora, de certa forma, é inédito, né? A gente passou por uma pandemia histórica, a gente está passando por uma guerra que a gente não vê acontecer na Europa há literalmente décadas, né? A gente tem um cenário doméstico complicado, com uma eleição muito tensa pela frente. Então, quando a gente olha tudo que está acontecendo, até que a inflação está, digamos assim, sob controle, olhando para frente, né? Olhando para 2023, as expectativas são de uma inflação que vai ser pelo menos metade do que a gente está vendo agora. Então, assim, tem um horizonte mais positivo à frente que a gente vai conseguir controlar essa inflação. E é o trabalho do Banco Central, que ele está fazendo agora para conseguir isso, porque para essa população mais pobre, Muriel, o que mais machuca, o que é mais negativo e pernicioso é ter inflação elevada. Inflação elevada, quem mais paga caro por isso é a população mais pobre. Então, o que a gente puder fazer de esforço para essa inflação ficar baixa, a gente consegue proteger o poder de compra da população. Então, o melhor que a gente consegue entregar para a população hoje, e está acontecendo de fato para 2023, é que a gente vai ter uma inflação mais baixa, e aí a gente vai começar a ver uma normalização da economia brasileira depois desses 3 anos muito tensos que a gente passou por conta da pandemia, guerra da Ucrânia e todas essas dificuldades que a gente teve. Vai ser um momento difícil ainda, mas eu acho que vai estar numa situação um pouco melhor do que a gente está agora. Perfeito, Sérgio. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer, Muriel. Até a próxima. Até, obrigada. O Item Mais procurou a SECOM e o Ministério do Desenvolvimento Social e não teve resposta sobre um posicionamento do governo federal sobre o aumento da fome no país em 2021. Assim encerramos o Item Mais de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Com a apresentação de Muriel Porfiro, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização do Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.